A paz do Senhor, amados irmãos, glórias ao nome de Jesus. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos, unidos, para a glória e honra do nome de Jesus. Peço aos irmãos que não reparem, a minha voz está um pouquinho rouca, as crianças ficaram um pouquinho resfriadas, e aí a gente acaba pegando também. E aí já atinge logo a minha voz, já fico ofegante. Mas eu creio que vai dar tudo certo. Deus tem uma palavra para os nossos corações. E Deus tem ministrado muito fortemente ao meu coração sobre o poder da adoração. Esses dias eu fiquei muito feliz. Por quê? Na verdade foi nessa madrugada, mas Deus já tem falado bastante comigo sobre adoração. E o meu pai me mandou um áudio. Era mais ou menos às 2h pouca da madrugada. E eu acordei nesse exato momento, irmãos. Eu fui acordada pelo Espírito Santo. E nesse exato momento ele me mandou um áudio de um louvor, e ele louvando e glorificando ao Senhor. E aquilo me tocou e me encheu de uma forma. E eu fiquei muito feliz porque foi, na verdade, uma confirmação da mensagem que ele queria que eu trouxesse hoje para vocês, sobre o poder da adoração. A adoração, ela quebra cadeias espirituais. A adoração, ela é uma ferramenta poderosíssima para vencer guerras espirituais, para quebrar julgos e, com certeza, alcançar, né, o acesso, o trono de Deus. Você recebe uma essência especial, você recebe um vinho novo, um derramamento do Espírito diferenciado quando você aprende o que é adoração verdadeira, uma adoração sincera. E hoje eu quero trazer para vocês uma passagem. No livro de João, no capítulo 4, no versículo 23, vai dizer assim: mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses adoradores que o Pai procura. Porque Deus é espírito e é preciso que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa passagem, ela é tão conhecida, irmãos, é uma das mais conhecidas, e do Evangelho nós vemos muitas pregações sobre ela. Só que quando você entende o que é uma adoração em espírito e em verdade, não é algo que a gente busca muito, vamos dizer assim, quando nós não estamos conectados com o Espírito, né, com o crescimento espiritual, com uma proximidade com Cristo. Provavelmente vai ser um texto que não vai fazer muito sentido para você, porque o que nós vemos hoje é uma adoração de aparências. Então nós vemos muito uma igreja cheia, louvores lindos, que tocam o nosso coração, que trabalham até mesmo para trazer respostas, né, de perguntas, de questionamentos, para trazer renovo. Mas quem será que está realmente disposto em se entregar numa adoração verdadeira e sincera? Uma adoração que glorifica o nome do Senhor. Gente, é exatamente isso, um dos segredos que fazem com que os céus se movam ao nosso favor. Nós vemos Josafá. Josafá foi um rei muito conhecido, um rei piedoso, que ele venceu uma batalha espiritual, ele venceu uma guerra contra 3 governos. Como? Na adoração. Uma ferramenta esplendorosa e que muitas vezes nós negligenciamos. E muitos podem até pensar que louvores a Deus são a única forma de adoração, mas existem vários tipos de formas de adorarmos ao Senhor, no servir, nas obras que realizamos, na forma que nós cuidamos da nossa casa, na forma que nós zelamos do nosso templo. Tudo pode ser uma forma de adoração a Deus, quando você está conectado, quando você está colocando Ele como alicerce, como fundamento de tudo que você faz na sua vida. Então nós vemos, irmãos, que a adoração é extremamente importante, como Marta e Maria. Marta, ela estava servindo ao Senhor, e aquilo poderia ser uma fonte de adoração a Deus. Só que o problema de Marta foi que
ela questionou a adoração de Maria. A adoração de Maria era se colocar aos pés de Jesus, e ela estava adorando sinceramente. E ali acabou trazendo um conflito sobre o que era realmente estar servindo, se o que era necessário, o que é mais necessário, servir, realizar obras ou estar aos pés de Jesus, ouvindo a sua mensagem como ato de adoração, se submetendo a essa mensagem, sendo transformado por essa mensagem, também é forma de adoração. Então eu vejo que Marta questionando, ela poderia usar o serviço dela como fonte de adoração, porque a obra tinha que ser realizada, certo? Alguém tinha que servir aquele povo. Só que ela acabou olhando para Maria e ela acabou ficando intrigada com a forma de Maria adorar, que não era a mesma forma que ela. Então, cada um tem uma forma de receber o favor de Deus. Se aquilo que você faz seja um serviço ou um louvor ao Senhor, seja a tua entrega realmente, a leitura da palavra, a adoração, o jejum, a oração, são ferramentas de adoração também. E o que vai determinar isso é como você faz isso. Então, eu vejo que essa passagem aonde Jesus ele se encontra em um poço, irmãos. Naquela época, um poço era um lugar de relacionamento. Muitos relacionamentos na Bíblia foram traçados num poço. Um foi Rebeca, que foi encontrada ali em um poço. Foi Agar, que foi encontrada pelo anjo do Senhor, e ali ela constatou que Deus a enxergava, que Deus a via. Então, nós vamos ver em muitos períodos, em muitos momentos, um poço representando um lugar de estabelecer relacionamento íntimo, um relacionamento amoroso. E ali Jesus está naquele poço e ele rompe uma barreira cultural para converter aquela mulher. Eu vejo que aquela mulher, ela vinha com uma vergonha, com um passado, com um histórico. Só que Jesus ele não estava preocupado com o histórico daquela mulher. Jesus ele queria o quê? O coração daquela mulher, que ela conhecesse a água viva. E aquela água seria capaz de transformar a história daquela mulher, de saciar a sede e preencher os vazios existenciais que ela estava, o quê? Depositando em outras fontes. Então aquela mulher ela foi com muita vergonha, no horário mais quente do dia, naquele poço. Era um rompimento que ela tinha que ter. O poço para ela era um trauma, era um lugar onde ela era exposta. Só que Jesus veio para aquele lugar para curar uma ferida daquela mulher. E aquele poço não representaria mais para ela um lugar de ferida, de trauma, de vergonha e de dor. Aquele poço, a partir daquele momento, representaria para ela um lugar de adoração, um lugar onde ela estabeleceu um relacionamento com alguém que preencheu o vazio dela. Ali Jesus pede a ela água. Olha só, o dono da água viva pedindo água, pedindo para uma mulher samaritana com um histórico difícil, cheio de limitações, cheio de traumas e feridas, pedindo para que ela entregasse água para ele. E ali, olha só o que Jesus fala no versículo 10. Se ao menos você soubesse o presente maravilhoso que Deus tem para você, e quem está lhe pedindo água, você lhe pediria, e ele lhe daria água viva. Olha só, irmãos, que interessante isso aqui. Isso daqui rompe, sabe, com as barreiras da religiosidade. Porque Jesus estava pedindo água, sendo fonte de água viva, em primeiro lugar. Mas ele deu a oportunidade daquela mulher, em um cenário improvável, em um histórico difícil, de dores, de feridas, de pecados. Ele deu a oportunidade dela servir a ele. E ali, logo depois, ele oferece a água da vida, a água que saciaria a sede completamente daquela mulher. E, às vezes, nós somos como a mulher samaritana. Estamos aqui, eu, por exemplo, estou aqui, servindo a minha água e sendo instrumento, servindo primeiramente ao meu Senhor. Mas eu sei que quem dá a água da vida,
Quem é a fonte de água da vida é o Senhor Jesus. É Ele que sacia a nossa sede completamente, é somente Ele. Aquela mulher ela é confrontada. E quantos de nós, antes de estarmos aptos para iniciar uma obra do Senhor, não somos muito confrontados pelo nosso passado, por comportamentos disfuncionais, por situações que nós vivemos que acabam limitando, nos cerceando. Aquela mulher, ela se viu confrontada e ela percebeu aquele confronto. E quantos de nós às vezes fugimos, né, do confronto porque é muito doloroso? Irmãos, eu falo por mim mesma. Eu sou extremamente confrontada. Eu sou extremamente confrontada por Jesus. E tem dias que eu fico o pó da rabiola, sério mesmo, que eu fico sozinha assim, sabe? E no final do dia eu só penso em pedir perdão, em renunciar aos meus pecados e pedir, clamar pela misericórdia dele, porque quanto mais próximos nós estamos dele, mais conscientes do pecado nós estamos, mais motivos de agradecer pelas suas misericórdias e pela sua graça, mais motivos de pedir perdão e principalmente de perdoar os nossos irmãos, porque nós falhamos também. Quem somos nós para não perdoarmos? Então, eu me sinto muitas vezes nesse estado de completa miserabilidade, sabe? Em um corpo carnal que nos leva para o mal, e mesmo nós querendo, a gente querendo trabalhar para fazer o bem, mas muitas vezes nós não conseguimos. É uma luta contra a carne diária, irmãos. E eu sou extremamente confrontada, extremamente cobrada pelo Espírito Santo. E isso é tudo para quê? Para que a gente chegue a uma estatura de varão perfeito, porque esse é o nosso objetivo. E muitas vezes nós fugimos deste momento de confronto. A mulher samaritana passou por muitos confrontos. E o histórico dela de dor, ela precisou lidar ali com uma situação que feria muito ela. Mas aquele confronto veio para a cura. E ali, de repente, irmãos, o Senhor vem com uma realidade, uma verdade que rompeu completamente aquilo que os religiosos estavam limitando, querendo criar muros para que pessoas não alcançassem a verdade, a salvação. E ele diz no versículo 23, como eu já li aqui a vocês: haverá e chegará um tempo aonde os adoradores adorarão em espírito e em verdade. E é isso que o Pai busca. O Pai busca alguém que esteja conectado com Ele, alguém que esteja em sinceridade, com o coração disponível para oferecer o melhor. Ele não quer religiosidade, ele não quer hipocrisia, ele quer que a gente entregue aquilo que a gente está sentindo, e às vezes é na sinceridade mesmo, é dizer, ser sincero: Senhor, eu não estou conseguindo lidar com isso, eu não estou conseguindo perdoar, eu não estou conseguindo amar essa pessoa, eu não estou conseguindo romper essa barreira na minha mente, eu não estou conseguindo romper. E às vezes isso é uma forma de adoração, é uma oração sincera, é você trazer aquilo que está dentro de você, incomodando. Jesus, ele trouxe à tona aquilo que estava incomodando aquela mulher, que ela não queria conversar com ninguém sobre aquilo. Era algo sigiloso, ela já estava cansada, todo mundo já conhecia o histórico dela, as dores dela. Ela não queria mais ter esse confronto, aquele horário. Para ela era muito difícil, irmãos. Mas o Senhor ressignifica. Ressignifica. E quando Ele ressignifica essa história, fazendo com que ela entenda que aquela limitação para Ele não era nada, que o passado dela já tinha sido esquecido, jogado no lago do esquecimento, e que agora Ele tinha uma nova história para ele, para ela, que agora o que o Senhor tinha para ela era uma fonte de águas vivas que jorrariam, e aquelas fontes saciariam a sede de muitas pessoas. Ela começa a anunciar. Ela se esquece completamente do passado, do poder do passado tinha sobre a vida dela, das vergonhas, das feridas, das raízes de amargura,
do que levou ela para o passado, o que constantemente era uma âncora para a vida dela. Ela simplesmente foi, esqueceu tudo, esqueceu o cântaro dela ali e correu, porque ela já tinha recebido a água viva. E agora a missão dela era jorrar essa água viva para outras pessoas. Ela foi lá anunciar para as mesmas pessoas que ela fugia. Ela foi anunciar para as mesmas pessoas que ela corria, que ela se constrangia. Ela rompeu essa barreira porque ela recebeu uma cura ali naquele momento, uma restauração. E hoje o que Deus propõe é essa restauração completa. Mas a partir de onde vai vir essa restauração? A partir do momento que nós rompemos essa barreira, a barreira da religiosidade, da hipocrisia, da vida de aparência, e começamos a entender que a adoração que Deus espera de nós é uma adoração em espírito e em verdade. E eu quero te perguntar, meu irmão, como que você avaliaria hoje a tua adoração? Você realmente se conecta com o Senhor? Você tem crescido na tua disciplina espiritual? Você tem visto mudança? Você tem tido novas experiências com o Pai? Você tem tido novas revelações? Tem vindo algo novo sobre a tua vida? Pode ser que, se isso não está acontecendo, você não esteja conseguindo se conectar em espírito e em verdade. Talvez o que acontece muito na igreja são comparações e competições. Então, ao invés de você estar se conectando com a adoração, onde a adoração deveria ser vertical, você está observando os outros, a adoração das pessoas, muitas vezes julgando a adoração das pessoas. Mas Deus, Ele quer trazer para você esse conhecimento que não tem nada de novo, sinceramente. Aqui não tem nada de novo e especial. É a palavra, é a mensagem simples e eficaz, mas que muitas vezes nós negligenciamos, nós não acatamos, nós não deixamos ela internalizar dentro de nós e nós não trabalhamos isso. Então, o que Deus espera de nós é uma adoração verdadeira, em espírito e em verdade. E tudo que você faz na sua vida pode ser um meio de adoração, um meio de glorificação do nome dele. Então, hoje eu quero que você se conecte nos seus afazeres, na sua disciplina espiritual, em tudo que você for fazer, que tudo seja para a glória, para a honra dele, para crescimento, para que você prossiga em conhecer esse Deus. Eu quero deixar aqui essa mensagem para a sua reflexão, meu irmão. Ficamos até aqui. Até o nosso próximo vídeo.